Ontem foi mais um dia agitado no Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis e não será diferente hoje também. Também tem dia de julgamento. Esses últimos dias têm sido assim. Os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral estão trabalhando bastante. E aquilo que eu sempre digo, trabalhando assodadamente, afoitamente. Ontem teve um caso típico, o caso do processo de Aldo Furlan, em que o relator do processo, que é quem estuda mais detalhadamente, fez o julgamento, pegou aquela peça, jogou pela condenação, pediu a impugnação do registro da candidatura de Aldo Furlan. Aí o segundo juiz votou, acompanhou o relator. Eu acompanho o relator, porque eu vi o argumento dele. Aí o terceiro juiz foi lá, disse, deixa eu dar uma olhada nesse processo. Ali mesmo, olhou o processo, deu uma olhada, leu mais um pouco, votou diferentemente, porque viu aquilo ali. Todos os demais votaram com ele. Ou seja, se os juízes tivessem ido pelo primeiro juiz, Aldo Furlan estaria indeferido. Eu não quero entrar no mérito se está certo o primeiro juiz ou o segundo, mas por que é que 4 dão voto baseado naquele item que não foi falado pelo desembargador, pelo juiz anteriormente? Será que não é porque não prestaram atenção em todo o processo? É aquilo que eu estou dizendo. Para mim, a justiça está sendo injusta. Não entro no mérito de quais processos, mas estão analisando muito afoitamente. E aí dá problema. Então vamos cada um dos casos aí. Primeiro, o julgamento de ontem. Aldo Furlan, que estava indeferido pela Justiça Eleitoral, juízes analisaram por 4-2, liberaram Aldo Furlan. Aí a pergunta, vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral? Olha, se tivesse sido uma coligação de oposição que tivesse apresentado o pedido para o indeferimento da candidatura, eu até acho que haveria recurso. Como foi o Ministério Público provocado por um cidadão, teoricamente comum, no município de Cocal do Sul, claro que com seus vínculos políticos, e não se questiona, todos nós temos o direito de ter vínculo político, pois é, mas agora o Ministério Público dificilmente recorre ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso significa dizer que a situação de Aldo Furlan passou de complicada para muito tranquila. Ele deverá ser candidato, sem maiores problemas. Nesse momento está candidato, é candidato, reconhecido, e o recurso até pode subir ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu diria que eu nem acredito que haja recurso. E se houver, com o assunto levantado aí por esse último juiz, dificilmente Aldo Furlan sofrerá algum outro tipo de revés. Então, Aldo Furlan está candidato em Cocal do Sul. Depois teve o julgamento de Claudionor de Vasconcelos, PMDB, Morro da Fumaça. Ele estava deferido para a Justiça, havia um recurso e ele foi autorizado, também obteve o registro, tem a garantia do registro da candidatura. 2 casos aí, Cocal do Sul, autorizado Aldo Furlan, Claudionor de Vasconcelos em Morro da Fumaça, autorizado também. E aí eu vou fazer uma pausa nos julgamentos de ontem para chamar a atenção. Os 2 casos são de julgamentos sobre prestação de contas, contas rejeitadas no passado, foram desconsiderados pelos juízes. Hoje entra na pauta o processo de Forquilinha, que é parecido, o do Neguinho, que é parecido com o processo de Aldo Furlan e de Claudionor de Vasconcelos. Há quem entende nesse momento que as coisas ficaram muito favoráveis para José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, no município de Forquilinha. O julgamento é hoje. Voltamos ainda aos julgamentos de amanhã, que continua hoje. Caso de Içara. José Zanoli teve o deferimento do registro da candidatura, mas o Ministério Público posicionou-se contra o deferimento do registro da candidatura. Ontem a votação começou. O primeiro voto foi dado a favor de Zé Zanoli para deferir o registro de candidatura, mas o segundo juiz a votar pediu vistas ao processo. Levou o processo para casa, analisou ontem à noite, hoje pela manhã, analisa hoje à tarde e deverá ser a primeira matéria a ser votada na tarde de hoje, a de José Zanoli. Ontem ainda teve um julgamento, o caso de Criciúma, em que o candidato Clésio Salvaro, através dos seus advogados, apresentou um tal de embargos de declaração, embargos declaratórios. O que é isso? Mas o
Eu vi hoje muita gente interpretando o seguinte: Clécio Alvaro sofreu mais uma derrota lá no Tribunal Regional Eleitoral. Pode ser encarado assim, mas eu diria que o peso disso é pequeno. Por quê? O objetivo dos advogados não era nem reverter a decisão que tivemos até agora, mas sim era chamar a atenção e fazer os desembargadores aqui sublinhar um determinado item sobre o qual eles não se pronunciaram no acórdão. Agora, isso recorre ao Tribunal Superior Eleitoral e lá os advogados de Clécio Alvaro trabalham em cima desse item não analisado aqui, como uma expectativa de reverter. Estou fazendo uma figura para ficar mais fácil o entendimento. Mas é um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral e a movimentação aqui é justamente para sublinhar alguma coisa nesse processo, para que quando chegar em Brasília já chegue chamando a atenção por este item. Dá certo isso? Em alguns casos dá, em outros casos não dá certo. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral ontem deferiu o registro de duas candidaturas, Cláudio Honor de Vasconcelos e Aldo Furlan, de Cocal do Sul. Hoje, José Zanoli, do PSD, e José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, lá de Forquilinha, também terão os seus processos julgados lá no TRE, em Florianópolis. Termina hoje? Nem amanhã, só na semana que vem. Tem o processo do candidato a vereador James da Silva, o promotor pediu o indeferimento, deu parecer pelo indeferimento. Não sei se vai entrar na pauta hoje, não consegui acompanhar isso. Tem expectativa que entra na pauta, mas poderá entrar só amanhã, mas é um dos processos de vereador aí que também está chamando a atenção, está fazendo barulho nos bastidores aí esse julgamento e ainda não tem uma confirmação de quando isso vai ser votado, quando será votado esse processo. Tá, então a resposta, principalmente para os nossos telespectadores de Cocal do Sul que participam efetivamente do nosso programa, a situação de Aldo Furlan naquele município, respondido agora por João Paulo Messer. Para você ter mais informações sobre política é muito fácil. Você pode acessar o site oficial do João Paulo, que é joaopaulomesser.com.br, tudo junto e sem acento, sem os tios, joaopaulomesser.com.br, ou ainda tvcriciúma.com.br, na Rádio Eldorado às 7 horas da manhã, diariamente, e no Jornal da Manhã, na página 3. O João volta amanhã, com certeza, trazendo as últimas informações de política. Principalmente para os municípios de Forquilinha e o município de Cocal do Sul. Esses processos, a gente traz esse resultado. Também teve um processo ainda, que não é muito aqui da nossa região, mas é de Orleans. E lá o Valmir Bratti, candidato a prefeito, também havia a solicitação do indeferimento do registro de candidatura, chegou a ser indeferido lá houve o pedido de indeferimento pela oposição, pela coligação dos 55 lá do PSD, e o julgamento ontem no Tribunal Regional Eleitoral, mas foi dado pelo deferimento. Ele foi autorizado, vamos dizer assim, para simplificar aqui o entendimento, a concorrer normalmente nestas eleições.